Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita, conforme vem acontecendo todas as quartas-feiras às 9 horas da noite. Boa noite, Regina. Boa noite. Ora, cá estamos nós para mais um programa. Hoje vamos conversar sobre um tema que é muito apreciado pelos poetas. Hoje vamos falar sobre o amor, não é? É, pelos poetas e por todos Exatamente, nós, não é? e por todos nós, com toda a certeza. Ai, o que é o amor? Será que existem almas gêmeas? Disse-nos Jesus que o amor é o princípio e a finalidade da nossa existência. Porém, todos se sentem mal amados, incompreendidos nas relações que têm com os seus parceiros, nas suas relações amorosas. Falando sobre o amor, o nosso tema bonito de hoje, e por considerarmos que é assim tão importante, porque é que ainda não conseguimos verdadeiramente amar, Regina? É verdade uma pergunta que nos faz pensar. E nós estamos hoje a falar aqui sobre o amor porque mais do que uma pessoa nos colocou por e-mail e até no Facebook porque não falarmos sobre o amor. E porque não falarmos sobre se há ou não há almas gêmeas. E é difícil aprender a amar. É muito difícil aprender a amar. E nós estamos ainda aqui... E como é que o fazemos? Como é que aprendemos a amar? Nós aprendemos a amar, segundo dizem os Espíritos, através de encarnações sucessivas, não é? Visto que Jesus, toda a sua palavra foi envolta na mesma proposta de que nós só poderemos ser felizes, só alcançaremos a felicidade quando conseguirmos amar. Mas nós todos nos questionamos, nós não conseguimos ainda amar. Nós todos nos sentimos infelizes, não é? Sempre sós, sempre tristes, sempre deprimidos. Falta qualquer coisa, falta isso, falta o amor dentro de nós. Perguntando aos espíritos o que é que nos impedia de conseguir amar, os espíritos elevados responderam a Allan Kardec, e podem ver isso no Livro dos Espíritos, que o interesse próprio, o nosso interesse pessoal, obsta a que consigamos alcançar verdadeiramente ou sentir pelo outro o amor. Se pensarmos um pouco, não é? O que é o nosso interesse próprio? O que é o nosso interesse? O interesse, no fundo, é aquilo que é o egoísmo, não é? É nós pensarmos, antes de fazer alguma coisa, em nós primeiro, em vez de pensarmos nos outros. Então, quando Jesus nos diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e nisto consiste verdadeiramente a lei para a qual nós tendemos do ponto de vista de evolução moral e espiritual, nós temos que partir primeiro de nós, ou seja, deixar de pensar tanto em nós. E ainda pensamos sempre que tudo o que fazemos tem que ser em nosso benefício. Tudo o que sentimos tem que ser para nós. Vejamos até na relação com os outros. O que é que acontece? Quando estamos a lidar com alguém, nós pensamos assim, eu gostaria que o outro fosse assim e assado. Ai, como eu gostava que ele fosse bom cozinheiro em casa. Ou que eu adoraria que a minha esposa pudesse saber de costura. Ai, como eu adorava que ela fosse bondosa. Ai, como eu gostava. Nós estamos sempre a ansiar que o outro seja... Mas isso não é amar. E isso não é amar. Isso então, é pedir que os outros sejam o espelho ou o reflexo das nossas vontades. Das nossas vontades. É por isso que nós, para conseguirmos amar, temos que olhar para o outro e dizer assim, o que é que o outro sente falta? O que é que lhe faz falta para ele ser feliz? O que é que ele gosta? O que é que ele gosta? Exatamente. O que é que ele aprecia? Não é? Mas isto estamos a falar numa forma de amar talvez mais reduzida ao contacto com a pessoa que nós gostávamos de ter como nosso companheiro ou nossa companheira. Mas o amor não é só isso. Não é, não. Mas... O amor não é só olharmos para as pessoas e dizer assim, a pessoa está a sorrir, está a amar. Não. Porque o amor vai muito para lá disso. Não é? Sim, sem dúvida. Quando falamos no ver no outro aquilo que nós ansiamos, não é só no relacionamento amoroso, até mesmo com os próprios filhos, não é? Nós desejaríamos que o nosso filho fosse perfeito, não é? Nós desejaríamos ver nos outros que nos envolvem e que nos rodeiam sempre seres perfeitos. Nós não gostamos de ter, por exemplo, companhias ruins,
maus espíritos a aconselhar-nos. Nós só gostaríamos de ter um guia espiritual, como por exemplo o Francisco de Assis, ou grandes seres espirituais que passaram pela Terra. Nós ansiamos sempre, não é? Algo que no fundo nós não podemos dar, não é? Exatamente. O que me leva a perguntar-te o que é que realmente nós precisamos para poder amar. Então, se nós, para aprendermos a amar, precisamos de encarnação a encarnação, vida após vida, ir aprendendo através da tentativa e erro, não é? E conquistas, a forma de aprendermos é de nos relacionarmos. Ou seja, por exemplo, os animais. Qual é a primeira experiência, digamos assim, que os animais têm de ligação, se é que se pode dizer, de afeição? É com a maternidade. Ou seja, os animais que não têm inteligência como nós, não é? Que ainda não têm o livre-arbítrio de decidir os seus destinos, como falámos aqui no último programa, têm, no entanto, já o instinto de dar de comer aos seus filhos, de protegê-los. Até os passarinhos, não é? Os pássaros deixam os ovinhos no ninho e assim que eles saem do ovo, não é? Vão à procura de alimento, de minhocas, para dar aos seus filhotes. Assim mesmo como os leões e todos aqueles animais fêmeas que amamentam as suas crias. Ora, então, nós, enquanto seres humanos, na maternidade vemos uma aprendizagem, não é? De afeição, de criar os primeiros laços de afeição para com os filhos. E depois, como é que nós vamos aprender a amar? Bom, teremos que, certamente, fazer aquilo que estávamos a falar no início, não é? De começarmos a pensar um pouco mais nos outros e menos em nós próprios. Pensarmos mais... Ou se calhar pensarmos ao mesmo tempo. Porque pensar nos outros e pensarmos em nós próprios conseguimos, de alguma forma, colocar no lugar do outro. Porque, vamos ver, é um tema muito que podemos considerar de alguma exigência ao falarmos sobre o amor, porque o amor não é só aquilo que nós, de alguma forma, vemos no outro fisicamente. Nós temos que falar na concepção do amor exclusivamente na parte espiritual. Porque o físico, muitas vezes, não... Quer dizer, é bonito aquilo que vemos aos olhos, não é? Quer dizer, aquilo que os olhos veem, aliás. Mas, fundamentalmente, não é isso. E então, falando em vidas sucessivas, em reencarnações, não é? Não se pode, de alguma forma, reduzir apenas à parte física. Sem dúvida. A parte espiritual é extremamente importante. Por exemplo, e perdoa-me estar agora a falar sobre um caso pessoal, mas... Por exemplo, quando nós temos a possibilidade de relembrar de forma espontânea, que foi o meu caso, as vidas anteriores, não é? E ao relembrar essas vidas anteriores, tendo tido a possibilidade de vê-las sucessivamente do ponto de vista temporal, ao assistir, como se fosse num filme, essa recordação de vidas anteriores, verifiquei que havia uma personagem que me aparecia em determinadas épocas. Hoje faz parte da minha família. E o que é que acontece? Nós verificamos que essa pessoa surge numa vida há, sei lá, 600, 700 anos, da qual havia afeição entre nós, e de repente há uma traição que acontece, e depois, vida após vida, esses melindres que ficaram da traição foram provocando sempre desacatos, até ao dia de hoje, até ao dia presente, onde os laços que nos unem são verdadeiramente belos, são chamados laços do amor. Ora, todos nós passamos por isso e não temos isso com uma única só pessoa. Nós temos esse tipo de relações, de trações e de indisposições com muitas pessoas que julgávamos amar, que achávamos que amávamos, que eram nossos amigos, que eram nossos espíritos simpáticos, mas às vezes com desentendimento criaram-se afastamentos, não é? Que depois só com o tempo e com vidas sucessivas é que vamos conseguir ultrapassar. Mas alcançamos, todos vamos alcançar esse sentimento de amor. Eu penso que ao longo do programa teremos a oportunidade para falar em algumas circunstâncias. Eu penso desde já, apesar de não ser um programa
em direto. Não vamos interromper por causa da minha tosse, peço já, desde já desculpa, porque realmente o frio chegou, ora aí está um bom motivo para podermos de alguma forma aproximar as pessoas de quem gostamos, porque estando o frio, o calor humano também é extremamente importante. E Tens mais vontade de abraçar. Neste caso temos de falar na parte física. Nós vamos ver agora, aliás, já estamos a ver uma imagem de um casal e namorado, como podem ver, apaixonado. E eu penso que de alguma forma é o que todos procuram, quer dizer, este amor mais romântico, que de alguma forma completa um ao outro, não é? Será que a alma tem a outra metade? Uma alma gêmea que de alguma forma nos acompanha pela eternidade? Pois, a gente ouve, tantos que escrevem, escritores falam sobre isso. Eu desculpa interromper isto porque ocorreu-me agora só porque se o objetivo é amarmos-nos todos uns aos outros de uma forma geral, não é? Entendemos que o amor não deverá ser apenas entre duas almas, mas entre todas, e que chegaremos a um ponto em que não há distinção. Se enquanto casal, ou enquanto casal de espíritos, não é? Que se amam mais do que amam os outros, mas vamos chegar a esse ponto, precisamente, em que todos nos vamos amar uns aos outros. Aliás, essa é uma das condições da evolução. Certo, pois tu perguntas e bem, todos nos questionamos. Não raro nós ouvimos pessoas dizerem assim, eu sinto-me tão só. Falta-me alguém, falta-me aquela pessoa que me completa, não é? Sim, sim. Dizemos isto constantemente. E quando se fala na teoria, que é, digamos, a teoria das almas, em que foram criadas duas almas gêmeas, juntas e unidas, que depois são separadas e que, vida após vida, estariam desencontradas até que um dia que se encontram-se e ficam eternamente felizes, juntas para sempre. Ora bem, Allan Kardec perguntou também aos espíritos, será que existem almas gêmeas? Ora, a teoria de existirem almas gêmeas contraria a própria justiça divina, não é? Porque, disseste, e bem, nós todos caminhamos para um amor universal, em que todos nos devemos amar. Ora, se existisse uma metade à nossa espera, sem a metade seríamos sempre incompletos. Nós nunca seríamos capazes de dar amor aos outros, porque sentiríamos como que metade de nós estivesse longe e estaríamos completamente perdidos. Portanto, a resposta, se existem almas gêmeas, é que não existem almas gêmeas. Existem almas que se compreendem, que se afinizam e que vivem várias vidas sucessivas durante um certo período e isto é perfeitamente compreensível, nós verificarmos que há pessoas com quem sentimos afinidade e outras que não. Há relatos, mesmo dentro da literatura espírita, de situações em que as almas se acompanham século após século e que vão fazendo obras, não é, até dedicadas aos outros, em conjunto. Mas o que não quer dizer que seja obrigatório, não é? Não é todas obrigatório. As vidas estarem Há relatos juntas dessas vivências e nós até trazemos aqui livros a falar sobre esse assunto. Por exemplo, neste livro aqui, há 2000 anos, assim vamos intercalando enquanto pois falamos. Só os dois. Exatamente. Há 2000 anos, o que é que acontece? Nós temos aqui um relato de uma das vivências do Espírito Emmanuel enquanto foi Públio Lentulus. Não existe melhor demonstração de amor que esta vivência, na qual ele, general romano, portanto, casou com Lívia, que é um espírito já bastante evoluído, cristão, e por quem nutre especial empatia, que não compreende, mas por quem nutre especial empatia, e nós vamos encontrar no livro há 2000 anos, lindíssimo, que é um dos primeiros livros que nós espíritas até, depois de lermos a codificação espírita, podemos ler. Vamos encontrar um poema que tu tens analisado e que vais já está aqui, que Públio dedica à sua Lívia, não é? E então diz assim: alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão,
Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Pois bem, é lindo, não é? É muito bonito. Ora, eu julgo que todos... E da próxima todos... vez, minha alma gêmea, fala-me que vais ler uma poesia, porque eu trago a viola para te acompanhar. Ora bem, eu julgo que todos aspiramos, todos os seres, aspiram e sonham um dia com um amor assim. Desde o dia em que a gente... Assim, à medida que vamos crescendo na adolescência, todos os jovens pensam, quem me dera no futuro encontrar alguém por quem sinta tamanho sentimento de amor que possa viver feliz para sempre. Mas o que é que acontece nos relacionamentos? Só encontramos pessoas com quem nos desentendemos, com quem não sentimos compreensão, por quem nós olhamos e à primeira vista nos atrai fisicamente, como este casal, não é? Que vimos, que se atraem e depois ao fim de uns momentos, de uns meses de convívio, são discussões, agressões verbais. Porquê? Então porquê? Porquê é que nós não temos a sorte, não é, de encontrar Mas um também amor muito assim? Porque não há essa preparação, como falavas há pouco, muito porque, de alguma forma, as pessoas pretendem sempre encontrar no outro aquilo que veem em si próprios. E se calhar por isso mesmo vêm as desilusões, vêm os problemas, as discussões, porque na realidade não há o respeito por aquilo que o outro é. É lógico que muitas vezes encontramos no outro, se calhar, algumas coisas que gostamos menos. Mas em vez de criticarmos, por que não ajudarmos a que a pessoa mude? A pessoa altere o rumo de vida, alguns vícios, algumas formas de estar. Isso é mais importante para criar essa união que poderá ser mais duradoura. Mas hoje a nossa juventude não é assim, Regina. Por que será? Porque é isso que tu dizes. Há também uma cultura, uma educação muito virada para a paixão efêmera. Não é? Porque exatamente. Um portanto, há o culto de uma beleza que é estereotipada. Os próprios jovens, portanto, apaixonam-se por aquela beleza, não é? Estereotipada que vem nos filmes, que vem na televisão, que vem e depois acabam por se decepcionar, não é? Porque no fundo eles não procuram isso. No fundo, o que é que nós procuramos? Procuramos também amor e compreensão, claro. Não é? E esse amor e compreensão advém de algo que os espíritos dizem que não devemos dissociar, que é a caridade. E a caridade unida ao amor é que nos faz verdadeiramente sentir felizes. Repara, aqueles casais que têm um desentendimento, depois quando se entendem, ou seja, quando reparam que afinal não havia nenhum agravo ali, que estava tudo bem, o que é que acontece? Não costuma-se dizer que quando chega ao entendimento é o melhor, porque as pessoas verdadeiramente se mostram mais afetuosas uma com a outra. Não é bom quando dizem os casais, depois de uma discussão não há nada como haver, não é? A compreensão, exatamente. Não é? Então é exatamente isso. Nós temos que ter uma postura, nós pais, por exemplo, passar para os nossos filhos que o ideal de beleza não é a beleza física, é o ideal de beleza moral. E se nós pais também não tivermos um comportamento moral, não é, que exemplifique isso na vida para os nossos filhos, porque se o nosso lar é um lar de discussão e desentendimento, os nossos filhos também terão dificuldade em conseguir conceber um lar de harmonia, não é? Um lar onde possam fazer isso que tu dizes, que é olhar para os outros e tentar aprender com o outro, não é?
Exatamente. E acho que, de alguma forma, o importante é nós podermos e começarmos, para aqueles que ainda não o fazem, a olhar mais com os olhos, não do materialismo, mas com os olhos do espírito na sua profunda essência. E eu vou pedir agora ao Pedro, e eu digo ao Pedro porque nós temos dois Pedros a fazer-nos a edição do programa, o Pedro Marques e o Pedro Roldão, portanto nunca falho seguramente. Eu vou pedir ao Pedro para nos passar uma outra imagem que nós temos para vocês verem de um casal idoso e namorado. E perguntar-te de alguma forma o que é que são os casais, ou o que é o casal afim, ou os espíritos afins. Almas afins, sim. Digamos que esta imagem que nós podemos ver é aquilo que ambicionamos conquistar. Ou seja, portanto, há uma maturidade no amor, não é? Há uma maturidade física quando nós chegamos à velhice, digamos, em que já passamos por muito e já aprendemos a conhecer melhor os outros, já aprendemos a relativizar certas coisas que nos pareciam muito importantes, como, por exemplo, baixar a tampa da sanita ou pôr as toalhinhas muito direitas. Às vezes, embirrações por coisas tão pequenas, e começamos a dar valor a outras que são muito mais importantes. A conversa entre duas pessoas. Os casais conversam pouco. E se conversassem mais, iam descobrir prazeres que desconhecem. E iriam descobrir, por exemplo, o que é que nos faz falta, o que é que nós podemos oferecer um ao outro. A conversa é muito salutar. Parece-nos, e aqueles que trabalham em psicoterapia de casais, que há pouca conversa, muito trabalho, muita vida virtual, e então isso tudo faz com que as pessoas se afastem. O que é que nós vamos encontrar nesta imagem? Vemos que a maturidade levou as pessoas a conhecerem-se melhor, e aí surge o verdadeiro amor. É aquele que olha para o outro sabendo que ele tem defeitos, sabendo que aquela pessoa não é perfeito tal como eu, não é? Mas há entendimento, há prazer, há felicidade de estar perto e de estar junto e de viver uma aprendizagem em conjunto, não é? Porque o amor é mesmo uma aprendizagem. As almas afins são aquelas que vivem vidas sucessivas e que vão aprendendo juntas, não é? Vão aprendendo. Que aprendizagem é essa? Pronto, é precisamente amar os outros e não vivem uma só para a outra. Elas aprenderam juntas, não é? Apoiam-se uma na outra, mas depois levam aos outros esse amor. Elas contagiam-nos com esse amor. Não vemos casais, às vezes, nós dizemos assim, estão casados há 40 anos, estão casados há 50 anos. Verdadeiramente adoramos estar perto daquele casal. Não vemos às vezes isso, não é? Muitas vezes também é a necessidade de aprendizagem, e não é só do respeito que tem que se ter, porque isso também faz parte dessa aprendizagem de amar. De amar, que não é só entre marido e mulher. É uma aprendizagem que se faz às vezes e que existem almas afins que são mãe e filho, que são irmãos que se acompanham e que muitas vidas se vão encontrando, às vezes entre um professor e um aluno. Aliás, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier, que aprendeu a amar todas as almas, por mais imperfeitas que fossem, todas as que o procuravam e aqueles que não procuravam, porque ele aprendeu, aliás, eu acho que já vinha com ele, não só de agora, mas que demonstrou isso mesmo, como Madre Teresa de Calcutá, que também foi o exemplo vivo do tal amor incondicional. Inclusive, outro exemplo que me ocorre, o Mahatma Gandhi, era casado, não é? A determinada altura, depois de ter, quando ele atingiu aquilo que ele chamava o Bhagavad, desculpem, agora fugiu-me o termo, mas onde chegava, digamos assim, portanto, não havia aquele desejo de um relacionamento íntimo com a esposa, porque já tinha... A perfeição do sentimento. Sim, exatamente. Já tinha atingido um estado de alma em que falou com a esposa e disse-lhe, olha, a partir de agora vivemos os dois de forma casta para nos dedicarmos aos outros. Havia de tal forma aquela compreensão que isso surgiu naturalmente. Ou seja, dedicarem-se mais à vida dos outros. Então, como exemplo
de Almas Afins. Temos aqui um livrinho do Edgar Armand, que escreveu alguns livros, um ou outro, especialmente Os Exilados da Capela, pode ser um pouco mais provocatório para alguns espíritas, e este Almas Afins, ele vai buscar as vidas sucessivas de um casal, desde os tempos da Atlântida até à época do Egito. É muito interessante e vamos verificar os esforços que se fazem, os espíritos às vezes, para se acompanharem, porque depois também há isso. Há uma ligação entre duas pessoas que se sentem afinizadas e que, no entanto, uma foi mais ociosa, a outra mais esforçada, e então ficamos para trás, não é? Às vezes podemos ficar para trás. Como dizia Jesus, eu até vou corrigir, como diz Jesus, porque o dizia acabam por ser, de alguma forma, ensinamentos que ainda hoje se perpetuam e irão até e porque ele está sempre presente. Pela eternidade, porque está sempre presente. Não morreu. Como diz a doutrina, o Consolador, devemos nos amar uns aos outros e devemos amar os nossos inimigos. Eu sei que às vezes é difícil e em dados momentos da minha vida eu também tentei perceber como amar os inimigos. Mas existem, na realidade, aquelas... Eu vou usar outro termo, não inimigos, mas espíritos antipáticos. Simpáticos, antipáticos. Será que algum dia nós vamos conseguir nutrir essa simpatia por eles e vice-versa? Porque Jesus diz isso mesmo. Nós temos que nos amar uns aos outros, temos que amar os nossos inimigos, porque só assim é que iremos atingir esse estado de evolução que pretendemos. Será que algum dia vamos fazer? Vamos, com certeza. Até porque, como disse há pouco, até nos nossos exemplos de vida, nós já temos pessoas junto de nós que verdadeiramente amamos. E nós já passámos muitos dissabores com essas pessoas, com esses espíritos que têm estado por perto, inclusive aqueles que nós achamos que são nossos obsessores, não é? Com o tempo, eles vêm depois dando esse relato, vêm relatando na literatura espírita, nós podemos ter acesso a essas informações e a essas histórias de vida, não é? Eles vêm dizer que aprenderam nos momentos em que estavam por perto de certos espíritos encarnados, não é? Que tinham, em perspectiva, prejudicar-lhes a vida, não é? Tinham perspectivado a fazer com que eles caíssem, mas a envergadura moral daqueles que, enfim, estavam a ser mal protegidos ou acompanhados de espíritos menos bons, era de tal maneira exemplar que eles acabavam por aprender com eles e acabavam por, ao fim de uns anos, acompanhá-los nas ações de bem para com os outros. Portanto, todos nós vamos progredir. Aliás, hoje estamos aqui, mas quem fomos nós há 1000 anos? Quem fomos eu e tu há 1000 anos atrás? Certamente vivemos más experiências, porque nós todos temos más experiências por sermos imperfeitos, por sermos orgulhosos, não é? E por sermos egoístas. Mas há um dia em que nós vamos... temos más escolhas. Fazemos más escolhas. As experiências podem ser provocadas por outros. Nós temos más escolhas. Pelo livre-arbítrio que não é... Certíssimo, é isso mesmo, é verdadeiramente isso. Nós fazemos más opções e, em vez de retribuirmos com amor, retribuímos com fel, não é? E em vez de perdoarmos automaticamente, nós sentimos-nos ofendidos. Então, o grande progresso vai ser esse, e está a ser esse, porque verdadeiramente nós estamos a caminhar para isso, não é? Nós temos vindo a evoluir. É óbvio que as pessoas olhem, abrem os jornais e veem, meu Deus, com tanto a acontecer, parece que tanta guerra ainda existe, tantas guerras em tantos locais, ainda há tanta agressividade, mas a verdade é que cada vez há mais jovens também preocupados com o futuro. Também já vemos muitos adultos unirem-se pelos direitos das crianças, pelos direitos das mulheres, pelos direitos pelos mais desfavorecidos. Portanto, já existe mudança. Aliás, tudo isso é amor. É lógico, não é? Tudo isso é amor. Tudo isso é forma de amarmos o próximo desinteressadamente, não é? Porque sempre que alguém se dedica a uma obra, a uma associação, com vista a melhorar a vida dos outros, não é? Está a amar
os outros, está a dar de si pelo bem comum, pelo bem geral, não é? Isso é uma forma de irmos amando. O que é que vai acontecer? Acontece que no futuro, quanto mais nós dermos, mais nós vamos receber. Por isso é que aquelas pessoas que dizem assim, mas eu estou tão infeliz, uma vida inteira e perdi todos os namorados, não consigo ter um relacionamento com ninguém, perdi filhos, perdi pessoas colegas de trabalho que me deixaram de falar. Então é preciso fazermos uma autoanálise. O que é que nós estamos a dar aos outros que não está a correr bem? De que forma é que nós tratamos os outros porque não está a correr bem? Por vezes, nós dizemos também assim, mas aquela pessoa é tão fantástica, tão boa pessoa e tudo lhe ocorre mal, tudo lhe acontece de errado. Parece que todos a maltratam, não é? Dizemos isso tantas vezes. Mas também nós espíritas sabemos que colhemos agora o que plantámos antes, não é? Portanto, às vezes essas provas vão surgindo porque nós próprios as pedimos passar por essas situações de perdas, de mal-estar com algumas pessoas, mas temos que fazer um esforço de não perder a fé, de termos a esperança de que no futuro vamos encontrar as pessoas certas. Claro, e se nós, de alguma forma, verificarmos alguém que nos está próximo de quem temos essa opinião e que realmente fazemos esses comentários, porque é que tudo lhe corre mal, também tem que partir de nós ajudá-lo, não é? Ajudar essa pessoa. Sim. Isso também é amar, é amizade. Agora existe um tema dentro do amor que é suscetível de muita discussão. E eu vou-te explicar porquê. Estamos a falar na poligamia. Agora, poligamia do espírito ou poligamia do espírito perante o corpo? Porque, se nós dissermos, espiritualmente falando, que somos poligâmicos, podemos chamar-lhe assim porque gostamos de muitas pessoas, mas é num amar diferente. E eu acho que irei gostar de ser poligâmico nesse sentido. Não é parte material. Mas também existe a poligamia daqueles que dizem não, eu tenho que amar muitas mulheres ou eu tenho que amar muitos homens porque é o amor e eu gosto de amar e, portanto... Mas isso é já na parte material. O que é que a doutrina vê? Ora bem, Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos... Isto brincando um pouco. Opinião, sim, e bem... sobre a poligamia, o que seria se a sociedade de repente admitisse a poligamia, ou seja, o podermos casar com mais do que um parceiro, não é? E os espíritos responderam que isso seria retornar à vida das cavernas, não é? Portanto, seria uma volta ao passado. É óbvio que isto é discutível, mas não se discute o facto de que com a lei humana, não é? Porque estas leis do casamento são leis humanas. O casamento veio trazer, não é, uma estabilidade à família. Portanto, o casamento leva a que duas pessoas se unam, não importa o sexo, mas especialmente que se unam e que criem uma família, portanto, porque a família é a base da sociedade, nós dizemos sempre. E é na família que se faz a transmissão dos valores essenciais à vida humana, que são através da educação, não é? Então, quando nós falamos de valores morais, que são esses mais importantes, não esquecendo, óbvio, que as normas também são importantes para agir em sociedade, bem como o conhecimento. Se a família não é harmoniosa, se a família não passa esse tipo de valores, depois nós voltaremos a estar em sociedade a agir de forma instintiva e animalesca, que é um verdadeiro atraso e um retrocesso. E essas pessoas que dizem que precisam de amar muitos, não é? Como tu dizes. Não precisam, às vezes amam mesmo muito, que é uma forma de justificarem esta tal poligamia física, material. Do ponto de vista de sociedade, é reprovável, não é? É reprovável, mas do ponto de vista espiritual também. Porquê? Porque estamos a levar essa situação para o descontrole do ponto de vista sexual. E então, quando alguém tem muitos parceiros, obviamente vai trazer para o seu próprio organismo físico, não é, um certo desequilíbrio. Depois, já para não falarmos de que quando as pessoas se constituem, estão unidas por um casamento, significa que tem que haver fidelidade,
lealdade, tudo aquilo que leva as pessoas a se comprometerem para estarem junto daquela pessoa e ajudarem-se mutuamente. Se falham nesses compromissos, não é? Se estão a falhar com esse compromisso, ao mesmo tempo não estão a progredir moralmente, estão a andar para trás. Agora, se pensarmos em poligamia espiritual, como tu dizes, não é poligamia, é amor fraternal. Ou seja, é o amor fraterno e universal, que é aquilo a que todos aspiramos e que certamente um dia vamos ter, não é? Todos nós viveremos... Exatamente, para isso. Agora, eu quando falei em poligamia espiritual foi mesmo para brincar com o termo, porque na realidade eu acho que nós devemos ser poligâmicos no amor fraterno, em amar fraternalmente. Obviamente que também todos já passámos, com toda a certeza, por estas pequenas falhas, grandes falhas. Nós já tivemos muitos maridos e muitas mulheres. Exato, mas isso em vidas sucessivas. Agora, em termos de vida presente, não é? É o conselho que fica. Eu sei que muitos de nós, mas por isso é que cá estamos, para evoluirmos, para mudarmos as nossas tendências, e portanto sejam poligâmicos, entre aspas, colocando a palavra entre aspas, no que diz respeito ao amor fraternal, evoluam, pensem no respeito que merece o companheiro ou a companheira que nos acompanha, porque é sempre necessário nós colocarmos-nos no lugar do outro e perceber que realmente existem coisas que não valem mesmo a pena. Estamos quase a chegar ao fim desta nossa primeira parte da conversa do Acontece no Centro Espírita. Eu não referi isso no início, mas já vou referir daqui a pouco, para não me perder agora numa outra questão que eu penso que será uma boa forma de finalizarmos o programa de hoje, no tema que nos trouxe aqui, e que eu te vou colocar esta questão, que é: qual a raiz da verdadeira felicidade para o espírito? Pois, precisamente, é aquilo que todos nós buscamos, é sentirmos amor ao próximo. Portanto, para sermos felizes, temos que nos autorrealizar. O que dizem os Espíritos é que a autorrealização, a autossatisfação de termos cumprido com os nossos deveres, é que nos faz sentir feliz. Até se nós analisarmos nas coisas pequenas, não é? Verificamos que temos uma meta a atingir, uma meta comezinha, até material, e quando atingimos essa meta, nós sentimos plenamente satisfeitos. Temos um desentendimento com um amigo. Quando fazemos as pazes, nós sentimos uma satisfação imensa. Estamos sem falar com um primo ou um irmão há montes de anos. Quando de repente o encontramos e começamos a falar com ele e reatamos aquilo que estava perdido, nós sentimos uma felicidade imensa. Então, a base, a raiz da felicidade é mesmo a autorrealização, e essa autorrealização não é o sucesso material, é o nosso sucesso espiritual, é as conquistas que nós vamos fazendo. Por exemplo, se nós fôssemos capazes de fazer assim uma listinha a dizer assim: bom, no espaço de 5 anos eu tenho que passar a ser tolerante, eu tenho que conseguir perdoar todos aqueles que me ofendem, no espaço de 10 anos eu tenho que ser capaz a não me aborrecer com ninguém. No espaço de 1 ano, tenho que evitar a todo custo qualquer discussão. Portanto, se nós estabelecêssemos essas metas morais e as conseguíssemos atingir, certamente, ao fim de 20, 30 anos, nesta vida ainda, nós conseguiremos dizer: sinto-me tão feliz. Sentiríamos felizes com nós próprios, por termos conquistado. Porquê? Porque o Espírito tem essa autonomia. Nós temos a autonomia e o livre-arbítrio de decidirmos ser felizes. Apesar de que colocar, de alguma forma, em termos temporais, essas metas, também poderá levar a outra situação, que é: bem, eu só tenho que ser tolerante daqui a 5 anos, portanto, durante esses 5 anos vou deixar de o ser e vou fazer e acontecer.
Portanto, eu estava a ser realista, claro, e estava a brincar com isso. eu diria mais, não há tempo para a gente fazer seja o que for. O tempo acho que é imediato. Desde que se tenha a percepção e a noção do que realmente é importante, não há como agir de imediato. Eu dou-te um exemplo, foi como eu fumei durante anos, portanto tive esse infeliz vício, e no dia em que eu disse, não, eu estou a perder a minha voz, eu não consigo sustentar uma nota quando canto, e portanto eu estou-me a fazer mal a mim próprio, à minha saúde e à minha evolução, de alguma forma, não é? Claro. Portanto eu não vou parar devagarinho. Terminou. Portanto, eu acho que esse é o passo importante que todos devemos dar em todos os aspectos da nossa vida. E eu lanço-vos realmente esse repto. Quando quiserem fazer alguma coisa, obviamente que em termos de trabalho, na parte profissional, nem sempre podemos fazer as coisas em conjunto, porque cada um tem a sua profissão, se isso acontecer, mas fora dela, tentem fazer com os vossos companheiros, com as vossas companheiras, o que puderem em conjunto. Sem dúvida. Porque isso cria essa aproximação extraordinária. Olhem, nós, por exemplo, o programa que temos, estamos a fazê-lo em conjunto como fazemos tudo em conjunto. Exatamente. Eu penso que é um exemplo a seguir. Eu acho que é muito importante que as pessoas possam, porque só assim é que conseguem, de alguma forma, ir adiante. Não é? E sentir sempre essa proximidade. Sim. Sentir sempre aquele bichinho, como dizem vulgarmente, as borboletas no estômago, não é? Na barriga. Isso é extremamente importante, porque essa proximidade cria-se dessa forma. A questão é que nós confundimos muito o amor, o chamado amor de almas gêmeas, com a parte da paixão, que é efêmera. Então, assim que nós começamos a descobrir o verdadeiro amor, é uma satisfação muito grande. E não é preciso assim tanto. Aqueles que neste momento se sentem absolutamente sós, têm que parar de procurar. Têm que achar, digamos assim, noutras situações, verdadeira felicidade, sentindo que, afinal, aquelas pessoas que aparentemente lhes dizem pouco, também lhes podem dar muito amor. E também lhes podem retribuir muito amor se houver da nossa parte essa predisposição. Exatamente. Olha, portanto, fica aqui também a ideia de que não procurem por si só. Deixem-se encontrar também. É verdade. É verdade. E não falamos só na parte do amor de casais, de namorados, falamos em todos os aspectos, principalmente na amizade, porque sem uma boa amizade, seguramente que a amizade é a base do amor, exatamente, não é? Olha, aproveita então assim, sim, aqui até para falar... falta-te, tens aí a mais temos aqui outro livro livro também do Espírito Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel, também outra sua vivência, aqui ele aparece-nos como o personagem, portanto é um padre, mas é muito interessante esta história, a renúncia, e já o título já diz tudo. Aqui temos uma história de amor, de um espírito já tão elevado que já habitava mundos felizes. Portanto, nem era um mundo de regeneração, já habitava um mundo feliz. Mas esse espírito tinha tido aqui na Terra um companheiro, alguém por quem sentia imenso amor. Então resolveu vir à Terra para tentar ajudar aquela alma por quem sentia imenso amor e com quem se sentia afinizada a finalmente sair das trevas, digamos assim, da ignorância onde está. Então, por vezes, espíritos que nós vamos conhecendo ao longo das nossas vidas sucessivas têm esta caridade para connosco. Ou seja, veem que nós realmente ainda estamos perdidos e depois vêm-nos dar a mão, vêm-nos ajudar. Esta é a maior demonstração de amor que podemos ter, que foi aquilo que Jesus também veio fazer, não é? Então, aqui está mais um romance lindo e que nos leva a conhecer, inclusive, outros planos da nossa vida. Só para terminar, gostaria de trazer aqui um livro que pode criar alguma confusão em relação à teoria das almas gêmeas e à história de se há ou não almas gêmeas. O Consolador. O Consolador é um livro
também psicografado por Francisco Cândido Xavier, e neste livro é um livro de perguntas e respostas. O grupo espírita, o centro espírita onde trabalhava Francisco Cândido Xavier, resolveram colocar várias perguntas ao Espírito de Emmanuel. O mesmo Espírito que conta as duas histórias que fizemos referência há pouco, há 2000 anos e Renúncia, e que tem muitas outras histórias de vidas passadas. E então pergunta-lhe diretamente Chico Xavier, não Chico Xavier, mas o grupo, se existem almas gêmeas. E Emmanuel responde dizendo que sim. Que existe. Responde que existem almas gêmeas. Ora, e desenvolve ali o que fazem as almas gêmeas ao longo de vidas sucessivas, que estão sempre juntas, que uma espera por outra. Depois de lermos o livro, questionaram, inclusive a Emmanuel, que havia aqui algo que não corria bem, porque se no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que não, porque Emmanuel responderia aqui que sim. E então ele veio-se retratar. E Emmanuel responde, e por isso nós trazemos este livro aqui, para que não haja depois dúvidas. Emmanuel vem responder que não podemos esquecer que a psicografia tem como intermédio um médium. E o médium, por vezes, confunde os termos, pode eventualmente fazer parecer que o termo usado ou passado pelo Espírito era um e não era. Quando Emmanuel diz aqui que existem almas gêmeas, ele queria dizer que existem almas afins. Exato. E ele esclareceu isso. Portanto, alma gêmea propriamente dita, não, porque Deus não criaria duas almas idênticas. Todos temos individualidade própria. Nenhuma está longe da outra, como se estivessem incompletas. E não fossem felizes, incompletos, como já explicámos no início. Portanto, aqui devemos reler esta resposta no Consolador e entender como almas afins e não almas gêmeas. Exatamente. Achámos que devíamos esclarecer. Exato, até aqui porque afinidade, ou almas afins tem a ver com afinidade, e a afinidade ganha-se, a afinidade constrói-se, a afinidade, de alguma forma, não se cria de um momento para o outro, e teremos sempre tempo para que essa afinidade tenha mais razão de ser. Faltou só dizer que o livro é bastante interessante, que traz perguntas e respostas sobre questões relacionadas com filosofia, sobre questões ético-morais, portanto... Claro, houve um tipo de afinidade, de amor, de dedicação que nós não falámos hoje. Possivelmente até poderemos guardar para um programa, falar também sobre estas questões. Eu falo nisso agora porque realmente tenho tido essa experiência nestes últimos anos de trabalhar com espíritos, com almas, que em termos de processo evolutivo teriam que passar por deficiências, por exemplo, e curiosamente eu posso-te dizer que algumas dessas almas, dessas pessoas com quem tenho trabalhado, jovens acima de tudo, têm um cariz assim um pouco violento dentro da sua própria deficiência, e eu dei-me conta de uma coisa, que na realidade não consigo sentir animosidade por essas almas, bem pelo contrário, a compreensão acima de tudo, porque entendo a situação deles e percebo que muita dessa violência ou dessa forma de ser destes amigos, não é? É em função da sua condição. E que de alguma forma têm que ser ajudados. E eu entendi isso porque, na realidade, de alguma forma o amor que lhes vamos dando, essa compreensão, não é? Eles conseguem acalmar. E é assim que eles estão. É dessa forma, com a educação, que à medida que tu estás a dar afeição e que estás a amá-los, porque isso é amor, não é? Mesmo no trato do dia a dia, não é? Exato. Do limpar as lágrimas, do desinfetar uma ferida, esse amor, eles estão a aprender a amar. E aquela agressividade que vem com eles, não é? De outras vidas, parece que de repente sente ali um penso. Estão a sentir como que se estivesse a mais nada. E eles estão a aprender a amar. E depois um dia nós vamos receber de volta. Exato. Porque quando nós recebemos alguém, não é? Quando nós sentimos alguém a tratar-nos bem,
qual vai ser a nossa atitude? Não é de tratar o outro também muito bem? Claro, e há muita gente que pensa que, não, chegamos a um ponto da vida que nós queremos é calma. Eu digo-te, eu tenho como sonho, um dia, infelizmente, para estas coisas, a parte material também é muito importante, mas tenho como sonho realmente poder avançar com um projeto destes, de criar, dentro da casa espírita e da espiritualidade, uma casa em que se possa precisamente fazer as coisas com amor, fazer as coisas com essa dedicação. Valesse-nos, sem dúvida. Passa publicidade ao nosso representante desportivo mundialmente, que apareça um Cristiano Ronaldo que de alguma forma se preocupe com mas no amor nós não precisamos de fazer grandes feitos para alcançarmos esse passo. Sim, também é verdade. No lar, em pequenas coisas, nós podemos fazer muitas conquistas. Exatamente. Especialmente com filhos difíceis ou problemáticos, com pais também difíceis ou problemáticos, em todas as situações. Isso nós podemos fazer grandes conquistas. Portanto, e até lá, certamente que a direção será mesmo essa, e o nosso foco será mesmo este. Falaste nos livros. Eu penso que ainda não disse, mas vou dizer agora, não se esqueçam, propostas para novos temas, para novos programas, perguntas, questões ou até opiniões que queiram dar, já sabem, a passar em rodapé, Pedro, o nosso e-mail do acontece no centroespírita@gmail.com. Podem fazê-lo através do YouTube, através do nosso Facebook, que já temos a nossa página, não quero mais lembrar, no Facebook. Procure-nos, acontece no Centro Espírita. Já está aí para que vocês possam também participar, divulgar. Nós falávamos há dias que não é muito importante nós termos um público vasto. Para nós é importante que o que quer que seja que possamos debater aqui, que possa ajudar, nem que seja uma pessoa. Exatamente. Que nos vê, que possa ajudar, porque realmente, ou até esclarecer, porque é devagarinho que a gente vai construindo esta nossa passagem pela Terra. Ora, vou então terminar o programa de hoje, falando nos eventos, ora bem, nos dias 2 e 3 de novembro, vai realizar-se um encontro de Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina de Genebra. Vamos falar na Suíça. Tendo como convidados médicos do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos e da Suíça, e que irão abordar temas sobre a psiquiatria e a espiritualidade, uma medicina de esperança, psicopatologia ou fenómeno mediúnico, cura e autocura, experiências quase morte, entre outros. As inscrições podem ser efetuadas para o e-mail que eu vos vou dar a seguir e que também vai passar em rodapé, ams.ch.nb@gmail.com. Eu não vou repetir porque está em rodapé. Portanto, para quem estiver perto da Suíça ou na Suíça, que queira participar neste evento, nos dias 2 e 3 de novembro. É já este fim de semana. Portanto, mas ainda poderão, estando perto, ainda se poderão lá deslocar. Olha, eu quero aproveitar o seguinte, só para dizer que, relativamente aos vídeos que estão no YouTube, não é? Nosso e de outros, mas falando aqui do programa, acontece no Centro Espírita, as pessoas que têm dificuldade de audição, portanto, que não conseguem ouvir este programa, têm a possibilidade sempre de selecionar e pedir legendas em português, e o programa é automaticamente legendado, não é? Exatamente. Aqueles que não veem, mas podem ouvir
não é? É por isso que o Nuno faz referência aos e-mails, porque assim ficam podem fazer registro, não é? Exatamente. Dos e-mails e de tudo aquilo que nós falamos aqui. Exatamente. Pronto. E os nossos programas, não se esqueçam, vejam, pode ser através da nossa página Agora do Acontece no Centro Espírita, no Facebook, na TV Espírita, na ASTEV, mas vejam-no também no YouTube. Porque no YouTube estão certamente a ajudar muita gente, acreditem que sim. Cada clique, cada visualização que vocês vejam no YouTube estão certamente a ajudar principalmente a parte social da associação, da ASTEV. Vamos falar de novo, porque agora até à data será sempre. Já existem, por acaso ontem fiquei bastante feliz ao saber que quase já ultrapassámos estamos quase nas 300 de inscrições para o primeiro Congresso Internacional da Unispírito, que se vai realizar na ASTEV, em Viseu, e que fala no espírito e no tempo. Se ainda não se inscreveu, vá lá, porque ainda há muito espaço, há muita... Olha, eu queria só contar sim. que um dos convidados, que é o Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico, especialista em oncologia, médico cirurgião, ele foi convidado no passado dia 18 de outubro, certamente muitos já tiveram a oportunidade de ver, convidado a estar no Senado Federal do Brasil, e no dia em que se fazia homenagem ao médico. Ele foi surpreendido porque foi convidado para ir fazer um pequeno discurso sobre medicina, e mostraram um vídeo esse que está no YouTube para todos verem, de uma entrevista feita inclusive pelas produções Pausati, que é também um dos convidados dos oradores no Congresso Internacional, e pela primeira vez vemos um médico num discurso que normalmente é um local onde se decide política, não é? Fazer uma abordagem. Portanto, sinteticamente, ele diz, depois de visionarem a entrevista que ele dá, faz o discurso e diz que está provado que a alma é imortal. Que durante os anos todos de investigação dele, que conseguiu provar-se que os espíritos se podem materializar. Portanto, ele faz ali, não é? Digamos, um apanhado sobre o que é verdadeiro, o que é que a medicina pode trazer, o que é que a ciência pode trazer para provar a existência do espírito. Muito interessante, comovente até, não é? Para nós que... Visualizem no YouTube. Visualizem, porque está à espera. Ele mesmo diz, é um momento único, claro, com na vida dele. destes, com temas destes, ligando ao espírito, à espiritualidade e à ciência, do que está à espera para se inscrever. Faça-o, como temos vindo a referir, mais uma vez, Pedro, o e-mail a passar aqui já em rodapé, faça-o através do e-mail da astevviseu@gmail.com, ou então entre diretamente no site da Asteve, tem lá a fichinha de inscrição, preencha, faça-nos companhia, esteja cá connosco nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Eu espero não falhar em datas, que eu às vezes, não tendo aqui anotadas, eu falho, e perdoem-me se isso acontecer. E está frio, está a chegar a época do frio, vamos lá aquecer as almas, nem que seja a fazer o bem, ir de encontro aos outros, àqueles que necessitam de nós. Não deve ser só nesta época que se aproxima, que é a época do Natal, deverá ser em todas as épocas. Portanto, vamos lá amar de uma forma correta, de uma forma ordeira, sincera. E foi o tema de hoje. Foi um prazer também tê-lo aí desse lado. Foi muito bom, é sempre muito bom, porque sentimos a nossa alma quente, não é? Com a sua presença. Foi um prazer. Muito obrigado. Fiquem em paz. E até à próxima quarta-feira.